Fala, torcida de São Paulino, começando mais um vídeo no canal. No vídeo de agora vamos estar vendo tudo que a mídia esportiva falou sobre o empate de ontem do São Paulo contra o Flamengo na Vila Belmiro. Quero que você, obviamente, deixe o seu comentário. O que você achou da partida? Foi um bom resultado, um mau resultado? Deixa aí nos comentários. Obviamente, antes de mais nada, já sabe, deixa aí embaixo, deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, tem vídeo no canal todos os dias para vocês curtirem. Bora assistir o vídeo junto? No final, você sabe, eu volto, a gente vai falar muito sobre esse bom resultado do São Paulo. Devido às circunstâncias, eu acho que sim. Crédito de direitos autorais, deixa aí na descrição, sem mais enrolação, já sabe. Simbora pro vídeo. Pra isso, viu? Deu e conseguiu na hora. Até que foi público grande, né, gente? Porque cabe 12 mil na Vila, 11.228 torcedores, renda de 884 mil reais. Mas olha só, o Flamengo, nos últimos 13 jogos, desde 18 de setembro, é a sexta expulsão, sendo que 3 foram do Plata. Então, de 6, 3 do Plata. O time ficar muito nervoso, você acha que isso é excesso de nervosismo? Essa expulsão, é ansiedade? O que você atribui? 3 vezes seguidas, assim. Poxa, alguma coisa está acontecendo com o Plata. Acho que ele está em outro planeta, está precisando de outra coisa. Não é possível, não. 3 vezes iguais. Alguém precisa chegar junto nele e conversar, porque isso aí pode atrapalhar os planos do Flamengo nos 2 campeonatos, né? Na Libertadores e no Brasileiro. Na Libertadores não prejudicou. E como a gente falou antes, todo detalhe nesse momento em que os times estão tudo. assim, O pode detalhe resolver é a parada. Exatamente, você viu. Bom, o técnico Hernan Crespo também deu uma declaração que fugiu do assunto do jogo de ontem. Dá uma olhada na comparação que o treinador fez entre o momento do tricolor e dos líderes Palmeiras e Flamengo. ¿Você pensa que a próxima temporada vai estar na cima lutando com Palmeiras e Flamengo? Não. Tiene años de investimento da parte de Palmeiras e Flamengo, então é impossível acortar os tempos. Então, o que tem que fazer? Ideias, com calma, e tentar de brigar por aquilo que a gente pode brigar. Você sabe quantas vezes ganhou o Paulistão São Paulo nos últimos 20 anos? Sabe quantas vezes? Você sabe? Uma. Realidade, gente. Realidade. Pé no chão. Entender a situação. Então, vamos a lutar, vamos a brigar? Sim, estamos falando, en este momento, nós, Sudamérica, não. Palmeiras e Flamengo estão em outra dimensão. Se você vai comparar todo dia com Flamengo e com Palmeiras, não pode. Neste momento, não pode. Na história, sim que podemos comparar e começamos. Na história, sim falamos. Calma, humildade e trabalhar e tentar conquistar e tentar reduzir esse gap que existe. Cleiton Xavier, outro patamar, Palmeiras e Flamengo, assim, são times que estão em outra dimensão. Você que ouviu com bastante atenção o que o Crespo falou, o que você achou? Eu achei muito aplausível, assim, da parte dele, porque realmente ele falou a realidade. A realidade, Palmeiras e Flamengo já há mais de 5 anos aí estão muito à frente, né? Tanto é que vem disputando tudo aí, brigando, um ponto à frente, outro atrás, mas sempre os dois. E ele falou a realidade. E os clubes, se não se espelhar, tanto no Flamengo quanto no Palmeiras, vão ficar muito para trás. Mas aí o jogador que está ouvindo o treinador falar isso, ele não fica desmotivado? Como é que fica o atleta? Ele não sente, fala, pô, meu treinador está falando. Nada, mas acho que ele tem que falar a realidade mesmo, falar a verdade. Os jogadores sabem disso também, né? Os jogadores sabem, não vai poder falar, mas sabe a realidade, que está em outro patamar realmente. Porque a folha de pagamento do São Paulo é 30 milhões. É grande também. Então, assim, é uma folha que não é... Só os caras é mais de 2 milhas sem jogar, né? Entendeu? Então, assim, é dinheiro. É dinheiro que, né? Então, talvez... Mexe na equipe, a gente até estava aqui falando ontem, né? Como que esse São Paulo vai se comportar contra o Flamengo? Vai ser exatamente como foi contra o Vasco, muito mais reativo? Não, o São Paulo ontem marcou muito mais perto, saiu para caçar os jogadores do Flamengo. O Felipe Luiz falou que foi difícil, de fato, encontrar uma solução para essa marcação quase que individual de cada jogador do São Paulo, mordendo, de fato, cada jogador específico ali do Flamengo. E aí, depois que tem um jogador expulso, o Crespo, ele entende que é o momento do São Paulo buscar o resultado. Porque o São Paulo também precisava do resultado, né? Também tem aspirações no campeonato. E o Ferreirinha foi muito bem. A gente tem tentado destacar um ou outro jogador entre tantas ausências. Ora é o Luciano, aí o Luciano não corresponde, ora é Marcos Antônio, ora, enfim, né? O próprio André Silva estava bem quando ele machuca. E o Ferreirinha também ficou nessa de é o momento dele aparecer, não é o momento dele aparecer. Ontem ele foi muito bem, tanto que ele fica, né, até o fim, faz o gol, e era ele quem estava dando mais trabalho para o Flamengo. Ele tinha feito uma jogada ali no jogo contra o Vasco, não foi? Em um dos gols ali do São Paulo. Não foi? Pedi até uma tela para a gente mostrar o posicionamento médio dos jogadores do São Paulo. Do São Paulo?
contra o Vasco e contra o Flamengo, só para a gente entender mesmo, assim, se a dúvida era sobre vai ser tão reativo quanto foi contra o Vasco e deu muito certo, e lá também. O Tapia lá na frente era o único jogador, né, no campo defensivo do Vasco, e ontem não. Ontem a estratégia é mais ou menos outra, mas também com o Tapia, tanto que depois ele entra, né? Porque a gente tinha a possibilidade de ter o Lucas com o Luciano, não teve o Lucas, né? Foi o que vocês discutiram ontem aqui. Ó, a gente vê ali, né? E aí, Mari? Contra o Vasco, o camisa 14, que é o Tapia, é praticamente o único mesmo no campo defensivo, né? No campo de ataque. O Lucas, que é o mais próximo ali da intermediária para frente, mas todo mundo marcando nesse bloco muito compacto por dentro, né? Olha contra o Flamengo, como eles já saíam muito mais para caçar os jogadores do Flamengo e incomodar mesmo, assim. Porque qualquer espaço o Flamengo poderia criar e ontem não conseguiu criar dessa maneira. Ah, é diferente mesmo, né? Não, é importante destacar a baita tela, ô Mário. Muito bom mesmo. Muito bom. E assim, importante destacar o Ferreirinha, porque o Ferreirinha estava fazendo uma função diferente, né? O Ferreirinha não estava fazendo a função dele, que geralmente é o 4-3-3, lá como ponta esquerda, sem tanta responsabilidade ala, né? Defensiva. Ele é um ala pelo lado esquerdo. Porque o Crespo... Ele precisava voltar para marcar. Então, ele fala sobre isso porque o Crespo usa uma formação diferente, não é isso? Até com 2 atacantes e não com os pontas. E isso acabou tirando um pouco o espaço do Ferreirinha. Exatamente. A gente discutiu aqui onde o Ferreirinha seria utilizado. Eu acho que o crescimento do Tapia, que a gente discutiu isso ontem, a importância do Tapia. Porque tecnicamente não é nenhum primor, mas é um cara que é forte e é rápido. Então, na bola longa, vamos falar assim, cara, esse cara é maluco, olha o que ele tá falando. Tô falando só, nessa situação específica de bola longa, de contra-ataque, ele vai entregar mais. Por exemplo, se ficasse lá o Lucas e o Luciano, fisicamente eles não iam sustentar o que o Tapia consegue sustentar. Tecnicamente não tem discussão, óbvio. Mas para o estilo de jogo que o São Paulo poderia fazer reativo, o Tapia era muito importante. E se provou ele saindo como titular e o Ferreirinha sendo deslocado para a ponta esquerda, né, para ala pelo lado esquerdo. Ele foi muito bem ali na função também. Ô, Jailson, voltando a falar do Plata, são 3 expulsões agora recentes. Em 13 jogos. Isso, em jogos decisivos. Sim. E o tua opinião, por favor, Pedro, a tua leitura. Não achei o Flamengo melhor assim, não. Inclusive, no primeiro tempo, achei o São Paulo dentro do que podia fazer, do que tinha. E é muito interessante depois a gente debater entre isso do Crespo, porque é muito sincero, e do que se propôs a fazer, melhor. O Flamengo entra, Edu, pra ganhar. Desculpa, fui espirrar aqui, desculpa. Pode ficar tranquilo, hoje Flamengo... É do Flamengo? Era isso, então? Come aí o negócio. O Flamengo tinha um plano, era ganhar. Bota o negócio na boca dele aí, vai, deixa o cara falar, vai. E aí, Pedro? O Flamengo entra com o peso, Bubu, de ter que ganhar mais time, brigando pela liderança, preocupando o Celso Ardengue nessa luta pela ponta da tabela. Só que o Flamengo, ele sofre o gol, inclusive, numa situação que, o Pulgar, não. Pra mim, começa na decisão errada do Arrascaeta, na falha do Alexandro, na falha seguida do Alexandro, na falha do Pulgar, na falha seguida do Pulgar. Aí quase que imploraram pro Luciano fazer, ele fez. E aí faz o gol. O Flamengo muito disperso. Danilo errando passe que não erra, Saúl distante do jogo. Sabe, Pulgar muito mal. O Pulgar é quase que um eixo desse time. É o nível de atuação dele, pra mim, que muitas vezes dita o nível de atuação do Flamengo, sem falar, óbvio, no talento do Arrascaeta, quando o Pedro tá fora, a falta que faz pra finalizar. Só que era um Flamengo que tinha dificuldade. Quando o São Paulo sobe pra pressionar ontem, ele vai bem. Quando o São Paulo baixa pra se defender, ele tira o jogo do Flamengo. Então o São Paulo, ali no primeiro tempo, achei interessante. Veio o segundo tempo, aí sim, um gol. Falha do Cédric, o Bubu vai poder falar bastante, que ele adora o Cédric. Falha do Cédric, falha do sistema defensivo, o Flamengo faz 1-1. Então dá uma sensação que ele começa a controlar o jogo, que aí o São Paulo tem que buscar esse resultado, e aí vem a expulsão do Plata. Só que não necessariamente é o tipo de partida que eu olho e falo, nossa, o Flamengo era muito melhor, ia fazer 3, ia fazer 4. O Flamengo teve um jogo ontem bem amarrado, manhaca danada em alguns momentos. Acho que isso precisa ser debatido, falado, porque é o Flamengo de reta final de brasileiro que parece que oscila muito. Em muitos momentos dessa reta final, a mobilização baixa, sabe? A concentração não é a mesma daquela concentração de jogo de volta de Racing. Mas o Plata foi expulso e tomou gol por isso. O Plata é expulso contra o Racing e o nível de atuação da linha de defesa, o nível de concentração, o nível de mobilização para aquela partida passou muito longe do que foi visto ontem. Não dá para ser aquilo todo jogo. Só que é um Flamengo que desde o início da partida já mostrava que estava um pouco desconectado, um pouco distante, um pouco disperso. Então não falo que é só o Plata é fundamental. Muda o rumo, São Paulo sobe, as trocas, São Paulo passa a jogar, busca o empate. Acho que o São Paulo pode até lamentar não ter conseguido a virada, porque tentou ali para virar. Agora, um Flamengo, para mim, muito abaixo daquilo que a gente pensa de ser um time que vai disputar taco a taco até a última rodada com o Palmeiras, esse título brasileiro. Então, me agradou minimamente o que deu para ver do São Paulo, que é o que tem. Bubu fala muito disso de Crespo, bate muito nessa tecla
a limitação do grupo, as lesões. Então, o São Paulo, ele vai muitas vezes com o que tem. E ali tentou travar o jogo do Flamengo, que é um time muito bom. E o Flamengo distante da melhor forma, que é o que eu penso que eu poderia ver ontem. Um time que poupa no fim de semana. Entra para jogar com um time tecnicamente abaixo dele hoje. Não estou falando de história, de tamanho. Chega com um tanque um pouco mais cheio, mas parece que a quinta marcha não... O Flamengo ontem. Né? Curiosamente, nessa semana em que a gente teve uma treta entre treinadores brasileiros, treinadores estrangeiros, ele mexeu muito melhor do que o Fernando Diniz no Rio de Janeiro. Mas o trabalho do Fernando Diniz vinha sendo muito melhor que o dele. Tá bom, mas assim, o Fernando Diniz foi um cara exaltado, falado pelo Oswaldo de Oliveira como potencial futuro técnico da seleção. O Crespo, num confronto direto, o Vasco completinho em São Januário, torcida enlouquecida, não sei o quê. O Crespo cheio de problemas, desfalques pra variar. Eu acho que passou pelas loucuras que então, mas faz parte. Então, 2 confrontos diretos seguidos e o Fernando Diniz decepcionou. Troféu melhor mexida. Tomou taca em casa do São Paulo, confronto direto, e tomou taca também no Clássico. E ontem a gente teve o embate do Crespão contra o Felipe Luiz. Felipismo. E o Felipe Luiz, para quem acompanha aí as mídias sociais, eu sou talismã da nação, então tenho informações privilegiadas. Ontem foi um dia até difícil. Grande parte da nação rubro-negra está decepcionada com o Felipe Luiz. Tá muito. Depois do jogo do Racing, a gente viu. Só era decepção. Foi o Cota que foi de maluco. Então, por exemplo, ontem a gente teve, anteontem, tivemos um embate tático com o professor Bigode, e eu falava, 3 zagueiros podem permitir experiências, testes. Ele veio com Ferreirinha de ala esquerda. Entendeu? Então, o sistema do São Paulo, que ele não abriu mão, que está encaixado, 3 zagueiros e 2 caras, pelo menos, ou 3 às vezes, protegendo essa defesa, você libera os alas ali para avançar. O São Paulo ontem não tinha na esquerda o lateral esquerdo titular nem o reserva. Aí você vai com o Patrick, que é um garoto que até agora não se comprovou e eu acho que não vai ter futuro longo do São Paulo. Não, ele ousou e meteu o Ferreirinha lá. O Ferreirinha foi o melhor jogador do São Paulo. No primeiro tempo, foi o cara que mais deu trabalho, costurando, atacando. Não é porque ele ficou como ala. O Crespo falou na coletiva, ele tinha a função para marcar. Ei, pá, tem corredor chegando aqui, hein? Já já nós vamos chamar ele. Mas vai lá, vai. E o Ferreirinha acaba fazendo o gol ali, o destaque. Então, a vitória de ontem, mais uma vez, um São Paulo desfalcado contra um Flamengo que é muito superior. São Paulo mandando o jogo não no Morumbi, na Vila Belmiro. Você sabe que o São Paulo não venceu, né? Hã? Ontem o São Paulo vai fazer o seguinte, então, mas pro São Paulo, eu acho que o Crespo venceu. No duelo Crespo contra Felipe Luiz, o Crespo venceu. No duelo do fim de semana, Crespo e Fernando Diniz, o Crespo venceu. E daqui a 2 semanas, 2, 3 semanas, a gente vai ter o duelo Crespo contra Zubeldia. Peguem a tabela, não briguem com a tabela. 1 a mais, o Crespo não ganhou. São Paulo e Fluminense estão brigando. São Paulo e Fluminense estão brigando pelo 7º lugar que dá vaga na Libertadores. Mas foi empate com 1 a mais ontem. O São Paulo. O Racing não conseguiu fazer um gol no Flamengo com 1 a mais. O São Paulo fez. Então é o seguinte, daqui a pouco a gente vai ter... Responde esse GC. O quê? Empate tem gosto bom para o São Paulo. Responde as minhas perguntas. Eu tenho duas, Bubu. Já que você está rodeando eu tenho 2 perguntas, Bubu. Já eu quero essa. Te incomoda o fato do São Paulo ter uma única, ser monotático? Te incomoda? E a outra é, a Vila Belmiro, pra você, é jogar fora de casa? Porque você falou, o São Paulo jogou em casa e... Tem que ser rápido. Não. Não e não. A atmosfera ontem estava bem. Não e não, pra ele não incomoda. E empate tem gosto bom para o São Paulo, sim ou não? Empate, não, não tem gosto bom, não. Falou que era não fiquei. Bom era ganhar ou perder, empatar era o pior. Então nós vamos fazer o seguinte, antes de chamar a Sonora Embora o Pedro Ivo tenha mencionado que empatar é melhor do que perder, nesse jogo de ontem não. Ganhar é melhor. Falou empatar é melhor do que perder. Eu sei disso. Mas ontem, empatar era pior do que perder. Daqui a pouco o Bubu vai responder se ele concorda com o Hernan Crespo. Tem gente concordando comigo aqui, né? Bubu tá certo. A torcida ontem na Vila Belmiro. Olha aí, Bubu. Olha aqui, Bubu. A torcida na Vila Belmiro ontem queria a vitória. Não tinha essa coisa de, vamos perder pra piorar o negócio. Só você, rapaz. E ontem só empatou porque o Bubu abraçou os dois. Você não é o Bolsonaro. Vamos virar Mengão, era a torcida do Flamengo que tava cantando, não era do São Paulo? Tinha torcedor do Flamengo lá. Então, mas eles estavam cantando... O Tricolor jogou e empatou com o Flamengo ontem. Temos muita coisa para falar. Vamos começar primeiro falando sobre o jogo, que para mim foi um bom jogo de futebol, um jogo legal, taticamente interessante. O São Paulo, obviamente, mais limitado e claramente o Crespo armou o seu time para
prendeu o time do Flamengo e funcionou a maior parte do tempo, tirando o deslize do pênalti. Foi um pênalti bem... É pênalti de Campeonato Brasileiro. Não, ou melhor, pênalti de futebol brasileiro. Porque se você assiste jogos da Champions, jogos da La Liga, jogos da Premier League, da Bundesliga, esse tipo de pênalti não existe. É pênalti aqui. Aqui é pênalti. Tirando o vacilo do pênalti, que pra mim foi um erro do Pablo Maia de não estar marcando o Arrascaeta. E o vacilo do Cedric é uma coisa que sempre que o Arboleda sai de dentro da área, o São Paulo toma gol. É incrível isso. O Arboleda dificilmente, tem que cobrir alguém ou tem que dar o bote em alguém. E parece que ninguém se toca de falar assim, pô, o Arboleda saiu, eu vou fechar esse espaço do meio aqui. Não. Todo mundo fala, ficou um buraco ali. O Rafael também, ele tem que aprender a sair de dentro do gol também, né? O cara cruzou a bola na pequena área. Eu não sei vocês, mas pelo menos aqui existe uma regra que bola na pequena área é do goleiro. O Samuel Lino, coisa, o cara na linha de fundo, o Rafael dentro do gol, sendo que se ele tá um passo pra frente, se o Rafael tá um passo pra frente, aqui eu não tô falando que foi falha do Rafael, tô falando que era uma característica do Rafael. O gol impedido do Samuel Lino também, o Rafael, a bola dentro da área, o Rafael não sai. Ele não sai, cara. Ele tem que começar a se ligar. Isso pra mim, é um erro ou uma falha crônica do Rafael. Ele é péssimo em sair de bola, na saída de bola. Ele fica muito dentro do gol. Isso é um problema. A gente precisa de um goleiro um pouquinho mais esperto. Voltando ao gol, pra mim foi falha do Cedric de não ter acompanhado. Primeiro, não acompanhou o Samuel Lino. Segundo, não se ligou que o Arboleda saiu, então ele tem que fechar. Mas, em contrapartida, fora isso, o São Paulo, pra mim, fez um jogo bem decente contra o Flamengo. Conseguiu neutralizar a maior parte das investidas do Flamengo. O Flamengo teve muita dificuldade, até ficava com a bola e pelo jeito que o São Paulo marcava, o Flamengo acabava tendo uma superioridade numérica na parte de trás, na saída de bola, a marcação nunca estava encaixada, sempre sobrava um jogador do Flamengo, mas eles não conseguiam criar essa superioridade numérica do meio de campo para frente. Então essa bola sempre batia e voltava e o Flamengo ficava com ela, mas não conseguia gerar muitas coisas. O São Paulo, por outro lado, todas as boas oportunidades do São Paulo saíram do pé do Ferreirinha. Que o foda do Ferreirinha, cara, é que ele oscila demais. Pra você ver, hoje ele jogou pra cacete. Ontem, né? Ontem ele jogou pra cacete. Mas o que garante que no próximo jogo do São Paulo contra o Red Bull Bragantino, o Ferreirinha vai jogar do mesmo jeito? Ele oscila muito, ele não tem um nível de atuação constante, ele não consegue manter 3, 4 jogos bons, ele oscila demais. Esse pra mim é o principal problema, o principal erro, não vou falar erro, né, mas o principal problema do Ferreirinha é a falta de constância, a oscilação, ele oscila muito. Todo o time do São Paulo, acho que com exceção da zaga, que mantém um nível de atuação, pra mim todos são bons, com exceção do Sabino, mas Tolói pra mim é um bom zagueiro, o Arboleda é um bom zagueiro, o Ferrarese é um bom zagueiro, o Alan Franco é um ótimo zagueiro. Outra coisa que a gente tem que falar é sobre a entrevista do Crespo e a gente tem que ser realista. Temos que ser realistas. O São Paulo é o maior clube do Brasil. Ponto. Hoje, o São Paulo não é um dos principais times. O São Paulo não tem um dos principais times. Talvez se o São Paulo tivesse com os seus principais jogadores, pô, o Caleri tivesse bem, o André Silva tivesse bem, o Rian Francisco, não tivesse vendido o Henrique do Carmo, pô, sabe, se não tivesse vendido o Lucas Ferreira, o Oscar tivesse jogando bem e tal, Caleri, André Silva, se todo mundo tivesse à disposição, o São Paulo poderia aí, quarto, quinto time do Brasil, né, disputando ali com, talvez com o Cruzeiro, o Corinthians tem um bom time também, os 11, né, do Corinthians, com o Cruzeiro, com o Atlético, com o Corinthians, com Bahia, São Paulo poderia ter ali, tá quarto, quinto, sexto do campeonato e tal, poderia. Mas sem esses jogadores, não. A gente tem que ser realista. O São Paulo tá afundado em dívidas por gestões medonhas e bizonhas que destruíram o São Paulo por anos. E agora que o São Paulo tá tentando se reestruturar para 2030, o ano do centenário.
O que o São Paulo tá passando hoje é uma reestruturação para 2030. Nós estamos em 2025. Vocês têm noção disso, que o São Paulo tá se reestruturando para 2030, o ano do centenário do São Paulo? Se tudo ocorrer da forma que imaginam, o São Paulo em 2030 é para ter um excelente time de futebol. Um time para brigar com Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro e o caralho à parte. Até lá, ano que vem, e isso vai ter que acontecer, ano que vem é 2026. Pro ano de 2027, o São Paulo vai ter que passar por uma reformulação de elenco. Muita gente está esquecendo disso. O Caleri vai estar velho, o Luciano vai estar velho, o Lucas vai estar mais velho, o Oscar vai estar velho pra caralho, o Luiz Gustavo não vai aguentar mais, o Cedric não vai aguentar mais. Então, o ano que vem, provavelmente, é o último ano de muita gente no São Paulo. O São Paulo vai passar por uma séria reformulação de elenco. E o São Paulo precisa fazer tudo certo para em 2027 ter dinheiro para essa reformulação, para montar um time minimamente decente. Minimamente decente. Isso é o que muita gente está esquecendo. Para 2027, o Lucas não vai, talvez nem fique, e se ficar não vai conseguir jogar todas. O Oscar muito menos, o Caleri talvez, o Luciano já vai estar com 30 e lá vai pedrada, o Arboleda 30 e lá vai pedrada, o Tolói quase 40. E o São Paulo vai ter que se virar. Muita gente está esquecendo disso. Hoje o São Paulo é um time quebrado, um clube quebrado e o time não está entre os principais do Brasil. Mesmo quando ganhou a Copa do Brasil, não era um dos principais do Brasil. Era um time extremamente honesto e competitivo, mas longe de ser um dos principais times do Brasil. É porque o Dorival fez aquele time jogar no limite. Aquele time do Dorival jogava no limite, assim como o time que perdeu para o Botafogo na Libertadores do Zubeldia jogava no limite. E esse time do São Paulo, atualmente, também joga no limite. Sem os principais jogadores. Eu acho que ano que vem, com os principais jogadores, esse time vai ter um salto de qualidade. Vai jogar mais do que vem jogando. Vai render mais. Sim, isso eu tenho certeza. Mas não vai fazer, a não ser que cheguem reforços decentes. Cheguem três nomes. O São Paulo precisa de muita coisa. O São Paulo precisa de mais um atacante, um meia decente e talvez mais um jogador pro meio de campo, mais um volante que possa jogar tanto de volante como meia direita, como meia esquerda. O São Paulo tem 3 centroavantes. Atacante, o São Paulo tem o Lucas, tem o Luciano, tem o Ferreirinha, precisa de mais um jogador de beirada. Lateral esquerdo você tem Enzo e o Wendel, que se viram. Lateral direita você tem o Mike e o Mailton, que pra mim o Cedric vai ficar de lado. A zaga do São Paulo pra mim tá boa com os nomes que tem. Arboleda, Alan Franco, Tolói, Sabine Ferrares. Ok, uma zaga ok. E o meio de campo de São Paulo pra mim também tá decente. Marcos Antônio, Bobadilha, Alisson e Pablo Maia. Tem o Luan que tá lesionado, tem o Negruti que tá subindo da base. O ano que vem, se eu não me engano, o Hugo deve jogar. O menino que rompeu o ligamento na final da Copa. Deve subir pro profissional. O São Paulo precisa de poucas peças pro ano que vem. O problema é 2027. Mas, obviamente, eu não vou ficar aqui fazendo previsão pra 2027. Deixa a sua opinião, deixa seu comentário. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal, beleza? Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo. E valeu.